você também fica impressionado com reviravoltas da NBA, pense em virar membro do canal para você ter mais vezes no seu feed não só reviravoltas, como histórias e contos da cultura desse esporte. E quem diria que de todas as opções que quando a gente vê super times sendo formados, futuros novos campeões, potências que a gente fala toda hora, seria logo um time que quase foi morar em Xique-Xique, Bahia, que está surpreendendo todo mundo, que obviamente não está desempenhando mais do que o Thunder, que provavelmente vai ser campeão de novo, mas que está usando a mesma abordagem para sair como um dos times mais duvidados e que falharia tudo, como simplesmente ser mais uma surpresa na NBA. Que o Tatum vai ficar fora por lesão, todo mundo tá sabendo, que deu espaço justamente pro Jaylen Brown comandar o time, porém eu quero lembrar também para vocês que eles não têm mais grandes jogadores daquele título de 2024, que foram Al Horford, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, um dos melhores defensores da NBA, e de único jogador que se destacou um pouco mais junto com esses campeões do título de 2 anos atrás, só sobreviveu o Derrick White, além do Jaylen Brown que eu acabei de falar. E eu lembro que uma coisa que marcou esse título foi justamente porque muitos diziam que não tinha como o Celtics ser campeão, tendo que dividir entre o desempenho do Tatum e do Jaylen Brown. Foi uma das coisas, inclusive, que o Tatum comentou quando conversava com o Brown, que o pessoal duvidava que os dois juntos nunca poderiam dividir o destaque dentro do time para ser campeões. E é engraçado que bem agora que somente tem o Jaylen Brown como um homem solitário para comandar o time, esse time também está dando certo. No momento que eu tô falando, o Celtics é o terceiro na conferência da NBA, está atrás somente do Pistons e do Knicks, mas está empatado de vitórias com o Magic e com o Raptors, porém ele tá com uma vitória, uma derrota a menos que o Magic e 2 derrotas a menos que o Raptors, o que faz ele ser favorito. Contando com o elenco que majoritariamente dá a linha de titular mesmo, ou então que passava a maior parte do tempo junto com os melhores jogadores em quadra, tem somente o Jaylen Brown e o Derrick White. Todos os outros jogadores que estão ganhando destaques estão desempenhando, ou eram da rotação para quando tinha que descansar um outro jogador daquele elenco campeão, ou simplesmente eram os moleques que ninguém nunca ouviu falar da vida, que agora estão precisando estar em quadra porque não tem mais o que o Celtic fazer, quase foi pra Xique-Xique Bahia porque perdeu tudo, mas tá dando conta do recado, mostrando mais uma vez, eu já vou tirar isso do caminho, que o futuro não é você apostar em 1 milhão de montar um super time gigantesco, mas você juntar várias estrelas e esse experimento acaba sendo um tiro na culatra. E sim montar a fórmula que eu carinhosamente chamo de Fórmula Thunder, que é juntar um monte de jogadores que por mais que não tenham All-Star, Hall da Fama, campeão e não sei o que lá, que cumpra exatamente cada espaço dentro de quadra que eles precisam cobrir. O que no Celtics é o exemplo perfeito, já que tem desde o Jaylen Brown, que não só lidera o ataque, como é o 6º em pontos por jogo de toda a liga, até o Josh Walsh, que mesmo sendo um armador que não faz nem 10 pontos por jogo jogando 20 minutos, ele tá no momento certo, na hora certa no ataque, ele tá ajudando a fazer o trabalho sujo quando precisa, e ainda por cima tá sendo um baita de um defensor bem naquelas partes onde a estatística não mostra. Mas antes de eu falar das peças em si, a gente tem que demonstrar como exatamente o Celtics está sendo tão destacado no coletivo. Boston Celtics nesse momento é o 2º time com maior offensive rating, que é uma média ali, de novo, mais uma estatística que eu não sei como exatamente funciona, mas eu sei o que representa, que é a estatística que justamente mostra os melhores times ofensivamente da NBA, e o Boston Celtics está na frente até mesmo de Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Ao mesmo tempo que ele é a 5ª equipe em net rating, que aí se eu não me engano, essa eu sei, é a diferença de pontos para mais ou para menos que você tem de acordo com cada jogo, e a menor quantidade de assistências por turnovers na partida, sendo que eles são o primeiro em turnovers que menos está fazendo turnovers no caso, são o primeiro em menos perder a bola por motivos bobos. São estatísticas que não só mostram como esse time consegue estar encaixadinho, tomando a liderança ou top 5 em meio a uma lista de 30 times da NBA, envolvendo ex-campeões, campeões recentes, times com muito mais estrutura do que o Celtics, como mostra também que o elenco está montado de forma eficiente. Eles não são de maior diferença de pontos, como o Thunder está ganhando nesse momento, já que no segundo quarto eles estão acabando o jogo por 30 pontos, mas eles são, por exemplo, o que menos erram nos passes de bola. Se você contar a penca de jogadores em quadra durante 48 minutos e só acontecer em média 12 turnovers por partida, sendo que turnover pode ser um passe errado, você pisar fora da quadra, pode acabar sendo airball, por exemplo, é um número muito abaixo, levando em consideração que é quase 1 hora jogando e as várias variáveis que tem. Tudo isso sendo os mais produtivos em gerar ponto no coletivo, rodando, passando a bola, com a menor quantidade possível de
corrigir erros nessas jogadas. Isso sem falar dos passes que não são assistências, que não entram nessas estatísticas, que geram os pontos. Fora das estatísticas de liderança da NBA, nós temos nas estatísticas gerais também que o Boston Celtics é o que mais faz cestas de 3 atualmente na NBA, uma liga que cada vez está focando cada vez mais de 3 da NBA, ficando por questão milimétrica na frente do Golden State Warriors, o que até aí, né, não precisa explicar muito. Estão batendo na trave para ficar em top 5 e top 3 dos times que mais fazem cestas em geral por partida e estão na mesma situação para ser o time que mais faz toco por jogo. Qualquer estatística coletiva que você for consultar do Boston Celtics, você vai ver que eles têm um destaque no ataque, ao mesmo tempo que eles têm algum destaque na defesa. Estão jogando o jogo completamente no all-around, sem focar em seu ataque, que a melhor defesa é atacar mais ainda, ou seu time que só evita levar pontos, mas também não consegue converter nenhum. E a gente tem que dar um grande destaque aqui para os jogadores individualmente. Eu acho que o que mais merece os parabéns é o Jaylen Brown, com uma performance de quase 30 pontos por jogo e quase 5 assistências por partida, ainda fazendo 6 rebotes sendo armador. E uma eficiência gigantesca de quase 50% dos arremessos. Lembrando que armadores têm uma tendência maior de ter uma porcentagem menor do que jogadores que jogam embaixo do garrafão, porque eles também têm arremesso, eles também têm que driblar a defesa, eles geralmente não esperam a bola embaixo da cesta. Tá sendo uma máquina absurda para guiar e conectar o time do Boston Celtics em quadra no ataque, com partidas como 42 pontos contra o Knicks, ou então quando ele fez só 19 contra o Cleveland, ele também fez 12 rebotes e 11 assistências. Nos últimos 5 jogos que eu tenho acesso aqui, sempre roubando a bola, e contra o Minnesota, que infelizmente perderam, roubando 5 bolas, mostrando que até ele tá fazendo seu papel na defesa. Porém, a gente tem que dar o parabéns para outros nomes da equipe, como o Derrick White, que a gente já tinha gostou do grandíssimo calvo, né, desde a época do Spurs, mas que nessa temporada com o Boston Celtics, além de ter sido um dos nomes que sobreviveu do título de campeão, não só é o líder de assistências da equipe com 5.3 assistências por jogo, como também lidera a equipe em roubos de bola, tendo 1.5 roubos de bola por partida. Quando você chega perto dos quase 2, é uma estatística absurda justamente no roubos de bola, que geralmente é mais difícil do que ter tocos, por exemplo, tem um destaque tão grande como esse, sendo justamente seguido pelo Jordan Walsh, que tá com 1.2 roubos de bola, e o Jaylen Brown, que tá com 1.1. Sem contar que na defesa a gente tem que falar também do português Nemiasqueta, que tá com 1.4 tocos por jogo. Em segundo lugar, o Derrick White com 1.3 tocos por jogo. E em rebotes está quase anotando 10, sendo o líder de 8.2 rebotes por jogo. Mesmo ele só fazendo seus 10 pontos, jogando apenas 24 minutos em média, ele tá tendo números defensivos que podem chegar a determinar a partida ou o início da criação das jogadas. E isso serve não só para jogadores que estão se destacando e liderando estatísticas na equipe, como para jogadores que estão mais acolhidos, mais quietos, mas entram na hora certa para fazer a coisa certa, como o próprio Jordan Walsh, que eu falei aqui para vocês. Ele tá jogando 21 minutos por jogo, jogando só 20 partidas até agora. Nas estatísticas ele não tá fazendo nada demais, ele tá com 7 pontos por jogo, 4.5 rebotes, sendo o guard um pouco melhor, porém com uma assistência por partida, um roubo de bola e 0.6 tocos por jogo. Porém, não só ele tá fazendo o trabalho que não entra nas estatísticas na defesa, sendo um bom cara de leitura de defesa, cobrindo, recuperando no corta-luz, fazendo a troca, aceitando levar a porrada para conseguir parar o ataque, como ofensivamente, sem ter nenhuma liderança, ele tá com médias na temporada de 45% das cestas de 3, sendo que nos últimos 10 jogos até o momento que eu gravo, essa porcentagem é de 50%, uma eficiência absurda de quase 60% das bolas em geral, o que significa que das médias de ponto dele sempre vai vir de uma bola de 3. Tem partidas que de fato ele não chutou nenhuma bola de 3, mesmo entrando em quadra, como foi a vitória contra o Knicks, mas, por exemplo, contra a vitória contra o Lakers, a rivalidade Corinthians-Palmeiras da NBA, ele chutou 5 bolas de 3 e acertou 4. Pode parecer pouco numericamente dentro das estatísticas, mas até mesmo o Curry, por exemplo, em uma noite acima da média, acerta de 4 a 5 bolas de 3. No destaque, ele chuta 7 a 8. E isso pode se estender a lista completa de vários jogadores que eu não citei de exemplo até o momento, até porque senão o vídeo vai ficar gigantesco pelo que eu tô vendo aqui. Mas esse é o que tá sendo mais interessante do Celtics, que eu vi justamente no comentário de um vídeo gringo, quando eu queria pegar mais informações, que eu vi antes de saber que o Guibeira postou um vídeo sobre, então não me acusa de copiar ele. O que o cara comentou justamente, que é o que eu acho que faz esse time ser especial. O Celtics conseguiu juntar um monte de cara que ou eram reservas ou eram da rotação, mal jogava 20 minutos por partida quando tinha o elenco completo e forte de calibre de campeão, e simplesmente tá rodando todo mundo, todos os jogadores
jogadores em média de 20 a 30 minutos por partida, mais ou menos ali de 2 a 3 quartos, que geralmente é a participação em quadra de um titular acima da média da NBA, aquele cara que completa o grupo da potência junto com o All-Star da equipe, e todo mundo tá desempenhando o seu papel como se ele sempre estivesse naquele lugar desde o início como se ele sempre estivesse naquele lugar desde o início da carreira, sendo que até 2 anos atrás tinha pessoal aí que tudo que eles faziam era encher a garrafa d'água. E eu acho que essa é a prova justamente de qual que é a fórmula dos times da NBA, dessa nova era da NBA. Não é mais fazer super time, não é mais juntar vários talentos, não é mais abrir mão de uma deficiência no seu jogo em quadra por causa da grande potência que você tem em outra área. E sim fazer igual o Thunder fez, juntar um monte de moleque, alguns deles no primeiro ano da sua temporada, porém com um jogo de basquete coletivo, onde um tem uma função, outro tem outra função, quando um entra ele cobre o jogo de outro cara, e assim cada um faz seu papel e cada um faz seu lugar, a ponto de nem quando a estrela do time tá em quadra, você precisa dela para ganhar de 20 pontos por partida. O Celtics está justamente pegando essa fórmula e está dando completamente perfeito. É engraçado de todos os times que se falavam o quanto teriam sucesso ou quanto iria surpreender, o que era mais retorno negativo, que falava, putz, agora acabou tudo, eu sou um desses mesmo, eu não recuso, mas também se você visse isso no início da temporada, você também não faria ideia de que esse seria o caso, duvido você ter previsto isso, mesmo sendo torcedor do Celtics, e agora estarem com esse resultado gigantesco, calando a boca de todo mundo, mas o que eu acho mais impressionante ainda, mostrando que o resultado está em trabalhar em quadra coletivamente, e não juntar grandes estrelas, porém vocês podem ser grandes estrelas do meu super equipe, virando membro do canal, porque assim, igual vocês podem fazer, igual as quase 90 pessoas, a gente tá batendo na trave para passar essa marca e chegar no 100, que não só confiam no meu trabalho, mas também recebem o vídeo instantaneamente, diretamente de mim, quando eu posto esse vídeo, para assim o seu almoço sair antes da 1 hora, mas também sempre ficar atualizado, trocando ideia e fazer esses comentários um grande fórum em família, um gigantesco Reddit de vídeo. Então se você ficou até aqui, eu te convido também a dar uma olhada no primeiro comentário fixado ou na descrição para ver os 2 tiers que temos como membro, mas se você tá duro, não se preocupa, você pode se inscrever no canal e ativando o sininho de graça, que não vai te espantar nem destruir sua vida, o que faz eu perguntar por que todas essas pessoas que ficam até o final não se inscrevem dando 2 cliques, e eu espero que você não seja um paraca igual a elas, que me vê por mais de 10 minutos, e mesmo assim segue a vida e vai embora mesmo retornando nos vídeos. Então se inscrevendo, ativa o sininho para receber o próximo vídeo, para talvez assim receber ele de graça. Lembrando que o like também me ajuda a não cair o dedo. Mas comenta aí o que vocês estão achando do Boston, se vocês querem que eu fale de outro time. Quero falar semana que vem sobre o Lakers, que também tá surpreendendo, outro time que também não dávamos nada. Muita gente falou, por exemplo, que as movimentações do Clippers seriam muito mais fortes que as movimentações que o Lakers fez para completar a defesa no garrafão, e agora a gente tá vendo o resultado do Lakers e a vergonha que o Clippers está passando. Então deixa aí nos comentários outros assuntos que vocês querem que eu fale. Porém, se você quer ver algo que expanda o seu estudo, conhecimento, histórias para conversar na roda sobre o mundo do basquete, esse é o último vídeo doc do canal, expandindo o seu conhecimento sobre contos da bola laranja, um negócio mais trabalhado e mais Bíblia mesmo. Porém, se você gostou dessa trocação de ideia, resenha ou quer ser rebaitado por não concordar comigo, esse é o último vídeo parecido com esse no canal. Muito obrigado por você ficou aqui, beba água, tamo junto e tchau.